Ele enrolou outro pacote e disse que ele faria agora o feitiço mostrado na última vez. Ele colocou o tubo na boca e disparou um pequeno pedaço. O papel atingiu a testa do aluno. O professor apontou para o garoto confuso e disse que isso era uma ótima dica para amplificadores. Arthur cruzou os braços sobre o peito e dirigiu-se aos feiticeiros. A noite caiu sobre o reino e Alia sentaram-se em lados opostos. A garota se virou de lado e ela pensou que seria designada para ajudar. Próximo ia espiar e perguntou se o garoto sabia por quê. Beri reuniu-os ali. O homem cruzou os braços e disse que provavelmente era relacionado ao que ela achou no porão, na periferia do território de Mona Beast. A garota inclinou a cabeça e perguntou o que ele havia achado. Os meninos se viraram com um barulho de passos se aproximando. A garota descia as escadas, seus saltos batendo alto. Ela se aproximava da mesa. Berry foi até sua cadeira e sentou-se na mesa. O silêncio pairava no ar. A garota franziu a testa e disse que, sendo apenas os 3 presentes, ela dispensaria as formalidades. Mary virou-se para e disse que havia uma razão pela qual ela e o conselho decidiu chamá-la de volta da missão, por causa de rastros pertencentes aos magos de Dickentin. Haviam sido encontrados nos níveis mais profundos de algumas das masmorras. A garota pulou e exclamou, perguntando se ela entendeu corretamente que eles haviam aprenderam sobre a existência de outro continente. O cara olhou para ela e disse: isso não significava que estivessem na mesma situação. Ele virou o olhar para o barão e perguntou se aquele material já havia sido verificado. A garota lembrou do pedaço de tecido e disse: a peça que ele achou era de fibras de bichos cujas espécies eram desconhecidas para eles. Morreu, não vivia no continente. Ali, e Baron olharam para ela. O cara disse que também sentiu o tecido. Estava encharcado de mana. Após o qual ele, se o conselho tivesse conseguido descobrir algo sobre isso, a garota o olhou. O cara abaixou a cabeça. Ela qualquer feitiço encantado nas roupas desapareceu imediatamente após serem rasgados. A garota desviou o olhar e disse que Alia foi convocada por outro motivo. Alia franziu levemente o senho e disseram que estavam prontos para fazer o que fosse necessário. Very tirou um pergaminho e começou a desenrolar o mapa, dizendo que a aventura foi relatada clusters incomuns de sanguessugas titânicas em vários cantos do território da besta. O elfo olhou para ela. Ela disse que essas criaturas não eram tão raras, e então perguntou o que havia de tão incomum nos seus aglomerados. Very disse que, no início, à primeira vista, não havia nada de anormal. Ela apontou para o mapa e disse que, se unirmos todas as pesquisas aqui obtidas, você pode ver que eles se desviaram muito das rotas que costumam seguir. A garota olhou para os presentes e disse que isso pode ser exagerado, mas é impossível não conectar as recentes aparições de ferozes Mona Beast com o fato de que talvez eles se instalaram em algum lugar profundo nas catacumbas. O rapaz franziu levemente e disse:
Ele já havia conduzido a investigação no território das bestas mana. Mas a Alia olhou para ele e disse que, graças à sua magia sensorial, ela pode investigar uma área muito maior lá. E Veri a olhou. A garota disse que não queria limitar a sua velocidade de trabalho. Ela trabalharia sozinha, mas corria risco. O garoto disse que, nesse caso, ele continuaria explorando as áreas mais profundas. Mas ele temia que os vermes, gradualmente, aproximam-se dos níveis mais baixos dos dungeons, próximo a Sapã. Mary olhou para a outra garota. Ela disse que poderiam esperar até Mika terminar sua tarefa. Então, eles poderiam ir juntos. Alia, com calma, respondeu negativamente. Ela se levantou da cadeira, colocou as mãos na mesa e explicou que quanto mais esperassem, quanto maior o risco para aventureiros ou estudantes. Ir a essas masmorras colocaria em perigo. Então, ela começaria a investigar. Nuvens fofas flutuavam imediatamente no céu acima da academia. O garoto abriu a porta, esticando o pescoço. De repente, um garoto voou ao seu lado. Um fluxo de gelo voou pelo ar. Curtis atingiu a parede congelada. Kathleen viu seu corpo envolto em uma aura. Curtis a olhou com raiva, com pedaços de gelo caindo de seu rosto. Ele perguntou à irmã se ela achava que isso o machucaria mais se tivesse acertado a parede ao invés do gelo. Arthur pensou em como não conseguia descobrir se ela estava brigando com o irmão ou contra ele. Theo subiu ao ar, preparado para atacar. Instruiu o garoto a se preparar. Ele estendeu a mão à frente e desencadeou a queda. Uma forte pressão caiu sobre Curtis. O garoto observou a batalha. Ele pensou que ainda não poderia como usar a magia da gravidade. Curtis jogou sua arma. A lança atingiu o chão pela empunhadura. O garoto olhou para o atacante e disse que não teria sucesso dessa vez. Theo surpreendeu-se, franzindo as sobrancelhas. Curtis ativou a explosão. Uma poderosa corrente de chamas, erupção da ponta da lança. Theo caiu de joelhos, inclinando a cabeça. Curtis sorriu, olhando para ele sob o escudo. O cara sorriu e disse que gostou do truque inteligente. Então, propôs começar a quinta rodada. Kai colocou a mão na frente. Liberando as cordas, os meninos o olharam. Kai sorriu e disse que não queria interrompê-los. Mas foi uma ordem. Arthur levantou uma sobrancelha, confuso, e questionou se era magia de metal ou de som. Como ele não sentiu nada, então ele se perguntou como controlava essas cordas. Claire olhou para os aliados. O príncipe disse estar perto da vitória. O oponente brincou com ele, sorrindo. A garota disse que todos já estavam reunidos. Ao contrário deles, alguns deles realmente se importavam com a presença deles. Os rapazes sentaram-se à mesa. A garota colocou a mão na frente e disse que eles já sabem que ela, Arthur e Curtis, faremos uma viagem de treinamento para o território de Mona. Bichos, em algumas semanas, eles estarão ausentes por vários dias. Então, precisam reorganizar a composição e rota das patrulhas, para ter tempo de se preparar
antecipadamente e adaptar-se a este tempo. Depois perguntou: quem quer fazer horas extras de patrulha? Caio levantou a mão e disse que pode assumir algumas, porque ele não tem ninguém com quem se divertir após as aulas. De qualquer forma, a garota o agradeceu. Ferris tocou o peito e ergueu a outra mão. Disse que também não tem amigos. Então ela pode inscrevê-lo também? A garota sorriu maliciosamente e disse que não entendeu o que há para se orgulhar. Mas ela o agradece. Doroteia baixou a cabeça na mão. Os fios de Kai estavam amarrados ao seu pulso. De repente, o rapaz puxou a linha de pesca. Agarrando a mão, a garota ficou surpresa. Onde disse que não esperava que ela se voluntariasse. A garota confusamente disse que não planejaram. Kai sorriu e disse que ela ainda não teve o prazer de patrulhar com ela. Depois disso, ele perguntou o que ela achava disso. A garota concordou. Mas após a patrulha, ele deve tratá-la. Claire sorriu e disse, sendo que decidiram, poderão encerrar a reunião de hoje. Os caras desceram as escadas. A loira tocou o ombro do herói e chamou-o de rival, apontando para si mesmo, dizendo que Arthur, embora tem vasto conhecimento no campo teórico de uso de mana, quando ele se depara com um selvagem, ainda precisa ter cuidado. E se Arthur quiser saber algo, ele estará mais do que disposto a contar sobre todas as dificuldades ele teve que suportar em uma de suas viagens ao território de animais. Kathleen viu um roedor de árvore uma vez roubar o almoço dele. O elfo agitou os braços e gritou com ela. Arthur disse, envergonhado, que precisavam ir. Ele voltou a atenção para Kai. Arthur virou-se para Claire. Keren perguntou se ela sabia qual magia ele usou. Depois disso, ele disse que não sentiu poderia o tipo que ele usou. A garota sacudiu a cabeça e disse que o cara não estava falando disso e que ela só sabia que era de metal. As cordas não eram simples. Ao que parece, o jovem olhou e perguntou se podiam se esconder. A que elemento pertencia o feitiço? X se aproximou dele e perguntou se ele estava interessado. O jovem respondeu que estava meio certo. O herói olhou para o loiro e perguntou se ele explicou como conseguiu controlar essas cordas. Kai respondeu que poderia compartilhar. Ele sorriu ominosamente e acrescentou que precisaria matá-lo depois. Os heróis ergueram uma sobrancelha. Eles perguntaram se ele acabara de ameaçá-lo. A garota os afastou e os acalmou. Então disse que era hora de irem, porque todos tinham aulas. Eles eram obrigados a comparecer. Sylvie descansava tranquilamente nos paralelepípedos, ao som de estalidos. Elijah atacou o robô com um bloco de pedra. Rápido, ele apertou as mãos. O moreno colocou as mãos à frente. Espinhos afiados surgiram debaixo dos seus pés. O robô ergueu as mãos e inclinou-se levemente. O cara tocou o chão, atacou com fragmentos afiados. Ele cruzou os braços, controlando os projéteis no ar. O robô surgiu do pó. Fragmentos de pedra voaram em sua direção. O projétil penetrou em seus braços e torso. O cara ergueu a mão,
que eu sou. Diante de um oponente derrotado, ele criou uma estaca de metal. Chamou o robô de boneco com cara assustadora. Tom colocou a mão à frente. A palma dele se transformou em uma arma. O robô começou a acumular energia. Os morenos ergueram as sobrancelhas, surpresos. Tomo disparou um tiro poderoso. Elaide a surpreendeu-se com o fogo que se aproximava. Arthur agarrou o homem e o salvou. O moreno apontou para o robô e perguntou: desde quando aprendeu a disparar fogo? O herói disse que não sabia. Imaginou a imagem de um cientista e disse que tentou surpreendê-lo. Gideon adora esgueirar-se pelo hall e adicionar novas funções aos robôs. Elídia bateu no corpo do trabalho e disse que era muito interessante e que ele gostaria de ver como professor. Melhora Thomas algum dia. Arthur disse que nem suspeitava que o rapaz estava interessado em coisas assim. O jovem ajustou seus óculos e disse que estava interessado nele. Desde que se lembra, mas não era tão legal quanto ter magia poderosa. Então ele nunca o estudou a sério. Arthur desceu até ele e perguntou se ele estudava magia para ser popular com as garotas. O moreno negou embaraçosamente. Ele desviou o olhar em voz baixa que talvez fosse um pouco verdade. O garoto atirou-lhe uma espada de madeira. Ele pegou uma arma semelhante e disse que, apesar de ser um feiticeiro, ainda assim, ele deveria saber pelo menos os básicos de combate corpo a corpo. O garoto sorriu, vindo de maneira irônica, para o amigo, e disse que deveria faz-clou pelas meninas. O moreno pegou a espada com raiva e saiu correndo. Arthur, amaldiçoando, Elaide desferiu um golpe largo. O garoto recuou. Os rapazes se cruzaram com as espadas. Arthur disse que o oponente era bom. Ele perguntou se ele foi ensinado a usar uma espada. Quando criança, porque ele lida bem com isso. A morena franziu o senho e disse que achava difícil de acreditar, considerando como o garoto defendeu facilmente seus golpes. Arthur observou as mãos do adversário e pensou que ele usava o mínimo de movimentos. Então, ele olhou para as pernas e acrescentou que o garoto também tinha bom equilíbrio e habilidades de chute, franzindo levemente os olhos. O garoto pensou que ele poderia se tornar um bom espadachim. Juntamente com sua magia de metal única, Elídia ergueu a espada acima da cabeça. Eles gritaram alto. Arthur correu para trás e chutou nas costas. O moreno caiu de bruços no chão. Ele se levantou segurando a parte de trás. Arthur se aproximou dele e disse que o cara fez um swing muito largo. O moreno se virou para ele, dizendo que ninguém permaneceria calmo. Considerando que Elijah olhou para o seu camarada. Cain estendeu a mão. Ele parecia ver uma silhueta embaçada da noite. Ele se sobressaltou com medo. Emoções negativas o envolveram. A morena agarrou sua cabeça e gritou alto. Emoções correram pela mente dele como um furacão. Arthur colocou a mão nas costas dele e perguntou se ele estava bem. O cara apertou os dentes, refletindo sobre o que estava acontecendo. Todas essas emoções o invadiram. Ele afastou o camarada. Arthur ofereceu para levá-lo
ao hospital. O moreno respondeu que estava bem. Ele se levantou. O garoto perguntou o que havia acontecido com ele. Elijah disse que só tinha dor de cabeça, porque ele caiu de cara. Arthur não acreditou no que disseram. O moreno acrescentou que iria lavar-se primeiro. Ele franziu levemente e decidiu que provavelmente só bateu a cabeça. O cara virou para o amigo e acenou, propondo se encontrar no dormitório. Arthur acenou e disseram de volta que se encontrariam mais tarde. Outono, a academia. As próximas semanas se passaram contente, se não entediantemente. O cara sentou ao lado do robô. Muitas vezes adormecia na aula. Embora os exames de meio ano se aproximassem, era difícil comparecer e acompanhar todas as aulas. Ele se posicionou em frente à mulher, sentado, entediado durante as aulas. Comunicou-se com os colegas, tendo em conta o crescimento de suas habilidades mágicas. Isso aconteceu graças a ele e aos professores. Passou o tempo na cafeteria. Ele nunca esqueceu a verdadeira razão pela qual ele decidiu frequentar a academia. Os meninos riram e zombaram do loiro. Arthur e Tasha caminharam pelo pátio da escola. Ele olhou e pensou que esses breves momentos de sua vida diária passou tempo com pessoas que começou a valorizar, tornou-se algo que ele queria acordar. Na manhã, a folha caiu ao chão. Sylvia estava sentada aos seus pés. Arthur disse que, eventualmente, alguns alunos da sua turma aprenderam. Então, ele perguntou se o amigo estava ouvindo. Ele acenou, Elijah acordou e perguntou o que dissera. O garoto disse ele estava constantemente voando nas nuvens. Nos últimos dias, ele estava bem? E o garoto se afastou, negando que tivesse dito algo assim. Ele só estava preocupado com os próximos exames. Então, voltou ao amigo e disse: se não estivesse enganado, amanhã ele iria ao território dos animais. Junto com a turma. Deixe-o tentar não se exagerar. Durante o treinamento conjunto com a princesa, ela acenou para ele. Eles disseram que se encontrariam mais tarde. O garoto respondeu da mesma forma. Sylvia se aproximou e disse que Elijah parecia irritado com ele. Por algum motivo, ele olhou para ela e respondeu que sentia o mesmo. Treinando com Tasha, o rapaz disse que recentemente a assimilação da besta. A vontade de sua monarquia era muito mais estável. A garota sorriu e respondeu que isso significava que todas as bestas, se tivessem que lutar, não teriam chance contra ela. O cara deu um tapinha na testa dela. Ela pegou e o jovem acrescentou. Ela não devia esconder o nariz, devido ao processo de assimilação. Ela usaria apenas metade de seu poder. A garota o olhou descontente. Ele acrescentou que a diferença era que ele poderia remover suas restrições a qualquer momento. Mas ela não conseguia. A garota respondeu que ouvia isso de um rapaz. Quem iria ao território das feras? Enquanto selava seus 2 elementos mais fortes. Ela grunhiu e disse que sabia. Mas ele não precisava babá-la assim. Ele percebeu que ela ainda tinha 1 ano a mais que ele. O garoto jogou toalhas na cabeça. E ele respondeu que se lembrava e que ele também se lembrava. Ele lembrou
de um evento que aconteceu há muito tempo. Adicionou que os animais provavelmente os atacariam se notarem sua presença lá fora, porque veriam que ela era criança. Ele se aproximou e disse que seria mais seguro se ela ficasse para aguardar dentro da barraca. A garota estava irritada. Ela atacou o rapaz. Ele caiu e sorriu. Ela se preparava para atacar e ela começou a bater nele com força. E pressionou no chão. Veruion chegou até eles e disse que queria que os dois fossem. Ele se aproximou, mas pendurou-se sobre o rapaz. E ele não imaginava que isso levaria a isso. A garota o olhou e perguntou do que ele estava falando. Então, ela ficou surpresa e percebi, naquele momento, ela estava sentada exatamente sobre o rapaz. Me levantei. Olhou para o velho e perguntou por que voltou. Ele pensou que estava preso em importante reunião com o conselho. Ele pegou no queixo e disse que conseguiu escapar por um tempo. Visitar sua querida neta. Aparentemente, ela já havia se tornado uma adulta. Ao fundo, a garota estava muito irritada. Ela agarrou o avô pela barba e disse-lhe para parar de falar tão ambíguo. Ao que ele gritou que doía muito. O homem virou-se para o jovem e acrescentou que estava apenas um pouco preocupado, porque amanhã teriam uma excursão ao castelo. Inicialmente, ele queria pedi-lo para cuidar da neta, no caso de algo acontecer ao seu núcleo. Ele apertou os dedos e disse que, de qualquer forma, ele esperava que ela ficasse com ele até o início da viagem de amanhã. Arthur coçou a cabeça e disse que, normalmente, não seria problema. Mas ele prometeu voltar para casa, para passar tempo com a família. O homem ficou encantado e disse para ele levar este mero detalhe consigo. A garota ficou indignada. O personagem principal cruzou os braços e disse que nunca seria pego, independente do que ele planejava. Ele olhou para baixo e acrescentou que já poderia imagine a reação de seus pais. Se ele trouxesse a garota para casa, ele os olhou e acrescentou que não a levaria com ele. E então os dois caminhavam até a casa dele. Aproximaram-se da casa. Arthur, ele não conseguia acreditar que a levou consigo. A porta abriu, ele estava bravo. E seus parentes disseram que estavam esperando pros dois. O jovem olhou para a mãe e perguntou como sabiam que viriam juntos. Havia presentes na casa. O pai apareceu, olhou para eles. Eles responderam que tinham pré-condições. Mãe sorriu e mandou que eles entrassem. O jantar estava quase pronto. A irmã mais nova puxou a menina pela mão e disse a ela para ir com ela. Ela queria mostrar a ela o quão bem ela havia aprendido. Ele aprendeu a se comunicar com a bola que ela lhe dera. Eles estavam fugindo naquele momento. A menina disse que sempre que os chifres gêmeos tocavam, ela treinou, todos estavam sorrindo. Arthur parou no limiar. Ele também estava sorrindo. Ele estava prestes a sorrir. A porta fechou com força. Noite, um porão. Alguém corria à distância. A cada passo, rosas cresciam. A menina correu o máximo que pôde e então ela parou. Havia uma colher. As trilhas divergiram novamente.
Alia olhou adiante e pensou que era impossível para os vermes sanguinários do Titanic se moverem assim, de livre vontade, olhando para o túnel. Ela pensou que, pela aparência deles, todos convergem nesta área e seguem mais adiante para leste. A garota baixou os olhos. Ela os abriu abruptamente e pensou. E, se for assim, ela pulou imediatamente e entrou em um dos túneis. Algo a surpreendeu, subitamente. Ela parou. Havia um penhasco à frente e um monstro a esperava lá embaixo. Pedras caíam do penhasco. A serpente voltou sua atenção para ela. A garota pulou e pensou que era definitivamente uma serpente de Hades. Porque tinha chifres e essa cor. Os registros indicam que deveria ser de cor cinza, com chamas azuis ao longo de toda a sua espinha. A garota olhou para baixo e continuou pensando que, para uma espécie que não se importa com seus descendentes, não há motivo para manter algo como um túnel. Ela se levantou, olhou para o medalhão e disse que observava uma serpente anormal, que guarda de onde emana túnel uma grande quantidade de mana. O pingente brilhou e veio a resposta. Se ela achava que era porque confiam no seu julgamento. A garota ergueu a cabeça e acrescentou que, com base na sua coloração, era semelhante às cores. Eles encontraram outras bestas desviantes. Ela acreditava que era um pedido de ajuda. Ela soube que havia 50 magos de batalha. Quem estava pronto no futuro próximo se teletransportar, era preciso se preparar e aguarde instruções adicionais. A garota olhou adiante. Ela observou a serpente e concordou. Mansão noturna. Os servos limpam a mesa. Pessoas caminham pelo corredor. Esses são os caras arrastando o Sr. Vincent. Quem está murmurando algo? Eles entraram na sala e a filha dele disse isso. Se ele continuar bebendo toda vez que chega em casa, então é melhor ela ficar na academia. Para sempre. Ele respondeu que o cara é um chato. A esposa virou-se para a filha e disse que, se ela parar de vir, então seu pai certamente vai chorar. Ele já começa a se arrepender, enviando-a para a academia. A garota ficou irritada e disse: podem imaginar a vergonha que ela sentiu quando ele começou a contar todas essas histórias? Tutankhamon começou a ajustar o travesseiro com fúria e acrescentou: a outra pessoa, ou seja, o presidente do conselho estudantil. Ela olhou para cima e perguntou se ela tinha saído. Arthur esticou-se e ela respondeu que queria ar fresco. A mãe o acompanhou para que ela não se perdesse. A garota desviou o olhar e ela respondeu que entendeu tudo. E ele subiu ao encontro do pai e perguntou se ele iria levá-la. Ele levou a irmãzinha até o quarto. O pai entregou a menina ao irmão e ele achou que seria melhor se ele fizesse. Ele acariciou a cabeça dele e acrescentou que pelo menos uma vez por dia a irmã pergunta quando ele chegará. Então, é melhor ele dizer a ela que vai embora amanhã de manhã para que ela não adormeça demais. A menina dormiu profundamente. Alice sentou-se ao lado de Tice e agradeceu por ela ter vindo hoje. Ela esperava estar confortável aqui.
A garota respondeu que na verdade, teve um tempo muito agradável. Ela também olhou para a mulher e acrescentou que era muito agradável de assistir. O comportamento relaxado do pai de Lily e Arthur. A mulher sorriu maliciosamente e acrescentou que ela queria dizer um sim constrangido. Riu. Sim. Eles também beberam chá. A garota ergueu a xícara. Ela olhou para frente enquanto a mãe tomava chá. Ela perguntou como ela se sentia sobre o fato de seu descer ao porão amanhã. A mulher baixou os olhos e respondeu que, claro que ela estava preocupada. A garota olhou para ela e perguntou isso. Mesmo considerando o quanto ele era forte, a mulher abaixou a cabeça. Ela, triste, acrescentou mesmo que o filho fosse mais forte que todos. O copo foi montado, ela ainda se preocuparia com ele. No reflexo do chá, ela se viu considerando a imprevisibilidade e perigosidade. Mesmo um labirinto mais explorado pode ser. A mulher sorriu e acrescentou que não pretendia assustá-la. Antes da jornada, a jovem sorriu. E ela respondeu que tudo estava bem. Ela expirou e disse que não precisava se preocupar. A expressão da garota mudou e ela disse que, assim como ele a salvara, se necessário, ela protegeria o garoto. A mulher respondeu que era muito doce da parte dela, mas ela preferiria que a garota não fizesse isso. A loira olhou surpresa e perguntou novamente. A mulher sorriu. Ela explicou que também era uma criança preciosa. Os pais dela. Ela conseguia imaginar o quanto eles seriam devastados. Se algo acontecesse com ela, a garota ficou surpresa. A segurança própria deve sempre vir em primeiro lugar. Alice inclinou a cabeça, esperando que seu filho seria capaz de se defender. Depois disso, ela se abraçou e disse que ficara um pouco frio lá fora. E sugeriu que voltassem para casa. A garota respondeu que ela ficaria mais um pouco. Agradeceu-lhe por mostrar-lhe os arredores. A mulher sorriu e entrou na casa. Arthur, ela ouvia cada vez mais claramente, junto a Sylvia. A garota esfregou os olhos e perguntou a hora. Seu irmão respondeu que ainda era noite. Ela olhou para ele e perguntou quando iria embora. O jovem sorriu e respondeu que amanhã de manhã. A menina cobre-o-sei com uma manta e perguntou se ele não poderia ficar mais um pouco em casa. Mas ele sorriu e respondeu que, infelizmente, não. Mas ele voltaria em uma semana. Depois do treinamento prático na masmorra, a irmã concordou. Então ele teria que contar algumas histórias para ela. Arthur refletiu. Ele precisava acordar cedo amanhã. Então, ele olhou para a irmã. Ela batia seus travesseiros, esperando uma história. Iná se sentou ao lado dele e começou a perguntar o que gostaria de ouvir uma história. Ela respondeu que ele nunca terminou a história, sobre como ele se tornou professor. O rapaz olhou para cima e disse que não se lembrava onde parou. Então, ele se inclinou para ela e disse que o professor usou o feitiço de fogo adesivo que já não poderia ser desfeito. Ele interferiu a garota do feitiço. Nesse momento, ela estava desprotegida. A menina assustou-se e perguntou se ele se referia à filha. O garoto concordou.
A garota o olhou descontente e perguntou se ele realmente salvou outra princesa. E ele respondeu, vindo de seus lábios, tudo parecia que ele estava correndo por aí, procurando outra princesa intencionalmente. Quem precisaria ser salvo? A garota, de qualquer forma, deu um grito. Depois de salvar a garota, ele